Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai orar comigo hoje. Nós vamos orar o capítulo 15, do verso 1 ao verso 18 do livro de Provérbios. À medida que eu for lendo os provérbios, os versículos, eu vou refletindo sobre eles. Eu estou fazendo, dividindo em duas partes, porque também é um capítulo longo, que contém 33 versículos. Então, para que se torne um áudio mais curto, eu estou fazendo assim, eu estou dividindo em duas partes. E hoje a gente vai ler do verso 1 ao verso 18, amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Verso 1, provérbio de número 1. Esse capítulo 1, gente, nos fala sobre a sabedoria e as emoções. Então vamos lá. Verso 1 diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entendemos que é mais fácil, irmãos, controlarmos nossas ações que nossas reações. Sempre. A gente consegue controlar, a gente precisa entender que a gente consegue controlar o que vai sair da nossa boca do que os nossos impulsos. Quando somos insultados ou ofendidos, temos dificuldades de manter a calma e nos comportar de forma correta. Por isso que Salomão nos ensina que a resposta branda desvia a fúria. Por isso que a gente precisa ouvir e respirar para responder com sabedoria, para responder com brandura, com calma. Entende? Assim a gente desvia a ira, desvia a fúria. Nós podemos escolher, meu irmão e minha irmã, sermos pacientes e pacificadores ou provocadores de contendas. É isso que eu aprendo nesse provérbio de número 1. No verso 2, do verso 2 a 4, nos ensina sobre a língua dos sábios. Fala assim, olha: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A gente aprende aqui que os sábios, eles não somente falam de forma instrutiva, mas também têm falar agradável. Vocês já repararam isso? A pessoa que é mansa, até no falar, até em ouvi-la dá prazer. Então a gente consegue distinguir um sábio também através de sua voz. Ela fala de forma, essa pessoa ela fala de forma agradável. No próprio livro aqui de Provérbios, é um exemplo disso, meu irmão. Frases bem elaboradas e equilibradas contrastam com a insensatez dos tolos. Quem domina a sua língua, domina todo o seu corpo. As suas palavras podem ser um bálsamo na vida dos outros ou a destruição. Por isso a gente tem que ter cuidado quando vai falar algo para alguém, porque a gente pode edificar a vida dessa pessoa, amaldiçoar, porque o modo com que falamos pode deixar essa pessoa muito deprimida, muito triste, ou a deixá-la ou pode ser um bálsamo para ela, entende? A gente não pode esquecer que em todos os momentos os olhos do Senhor estão presentes. Deus, Ele está olhando para todos nós, para mim e para você, a todo tempo. Então, cuidado, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que você fala para a pessoa com quem você está conversando. Domine os teus impulsos, domine. O verso 5 nos fala sobre crítica. Olha o que diz: o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente.
Que maravilha, né? Que maravilha. Vivemos em um mundo em que ninguém se acha errado de nada. Todo mundo tem razão, todo mundo tá certo, ninguém se acha errado. E ser repreendido virou uma ofensa. Nada mais longe da verdade divina do que isso. Infelizmente, nós não aceitamos ser repreendidos. Nós achamos, na maioria das vezes, que estamos sempre com a razão. Irmãos, eu tenho trabalhado muito isso em mim, porque a gente precisa entender que a repreensão, muitas das vezes, ela é boa. As críticas, elas devem ser levadas em consideração, mesmo que elas nos deixem em posição desconfortável, mesmo que elas nos deixem tristes. Quando a crítica vem para nos fazer crescer, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa levar em consideração que é aprendizado. Às vezes aquilo que eu acho, a minha opinião, não é que está certa. Então que a gente dê ouvidos à crítica construtiva, aquele irmão, aquela irmã que quer nos ajudar, nos mostrando a opinião deles. Porque às vezes quando a gente ouve outras pessoas, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, de um outro horizonte, de um outro horizonte. A gente passa a entender aquilo que a gente achava certo, na realidade não era, levando em conta o que o irmão ou que a irmã falou. Amém? Então a gente precisa muito entender que a repreensão muitas das vezes ela é boa. No verso 6 diz assim: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. E aí eu pergunto a você e me pergunto, o que eu estou armazenando na minha vida, o que eu estou trazendo para a minha vida, os meus ganhos, o que eu estou guardando? A raiz da palavra, irmãos, perturbação aqui, nesse provérbio, quando diz, né, na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. A raiz da palavra perturbação aqui se emprega normalmente em situações em que um homem traz calamidade para muitos. Na vida dos perversos há inquietação. Ninguém usufrui plenamente aquilo que foi acumulado em desonestidade. Tudo que você ganhou, tudo que você fez para sustentar a tua família, para você ter, poder gastar o seu dinheiro. Estou falando literalmente nas coisas materiais. Tudo que você faz, tudo que você ganha com desonestidade, tudo que você acumula com desonestidade, não se importando com o outro, não se importando em custe o que custar, doa quem doer, eu vou ganhar o meu. Se você age dessa forma, tudo que você acumula com desonestidade, creia que você não vai usufruir com plenitude tudo que você acumulou. Você vai colher o que você plantou. Não corra atrás do lucro ilícito. Não corra das coisas que vão te dar benefício próprio, fazendo mal a alguém. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que eu aprendo nesse provérbio. Então medite, pergunte a si mesmo o que você tem armazenado em sua vida. Se você tem buscado primeiro
o reino de Deus, porque se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? No verso 7 diz assim: os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Nos ensina que o conhecimento não é um bem que adquirimos rapidamente, mas um processo que leva a vida toda. O conhecimento advém do estudo e da experiência. O coração do tolo, ele não busca o conhecimento das coisas de Deus. Ele apenas pondera as coisas humanas. O sábio adquire o conhecimento divino e sua língua transborda palavras de vida para todos. Então, irmãos, o povo perece de conhecimento, sim. Precisamos buscar a sabedoria que vem do homem, estudando, fazendo uma faculdade, para que nos dê experiência, mas o verdadeiro conhecimento é buscar a sabedoria do alto, é buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Amém? É esse o ensinamento desse provérbio. No verso 8 e 9 diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas é o que segue a justiça, ele ama. O que está nos dizendo aqui? Engana-se, nós nos enganamos e muita gente se engana quem pensa que pode adorar a Deus de qualquer forma. Deus não está em busca de rituais, Deus não está em busca de religiosidade, Deus não está em busca de ver você na igreja cumprindo rituais. Ele olha para os nossos corações. Ele conhece você e ele conhece os nossos corações. Ele conhece tudo de mim, mas ele conhece a intenção do meu coração. Então, antes dele aceitar as nossas orações, ele precisa aceitar a nossa vida. A adoração e o adorador são inseparáveis para Deus. Do verso 10 ao verso 12, nos fala sobre os caminhos que agradam a Deus. Olha, que tremendo. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O que está nos ensinando? Quem se desvia do caminho de Deus precisa de repreensão. Porém, ele não gosta de quem o corrige. Rejeita a correção e morrerá em pecado. O zombador é patético ao recusar a repreensão que poderia mudar a sua vida. Ninguém pode fugir da face de Deus ou esconder algo de seus olhos. O Senhor, ele vê os segredos guardados, as 7 chaves. Não tem para onde correr, meu irmão. Aqueles que se afastam dos sábios e passam a odiar os que os exortam, somente estão atraindo condenação para si. Nenhum dos seus escárnios não é visto por Deus. O que a gente aprende aqui? Muitas das vezes, as pessoas, elas não aceitam ser repreendidas com amor e ser corrigidas com amor por um irmão ou por uma irmã. E na maioria das vezes, essas pessoas, elas justificam os seus erros querendo ter uma palavra de acusação para você. Eu já percebi isso. Por isso é muito importante, meu irmão e minha irmã, que a gente ande praticando a palavra de Deus. Não é apenas lendo a palavra e aprendendo. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Porque o que vai diferenciar o cristão do ímpio são o fruto. É o fruto, não é mais nada. Então, se você tem uma postura
em que todos querem saber o motivo, querem te seguir, querem entender, porque quando a gente trabalha para o Senhor, porque a gente é servo do Senhor, quando a gente aprende as coisas do Senhor e a coloca em práticas, as pessoas elas nos olham de uma outra forma. Então é importante, meu irmão e minha irmã, que a gente tenha uma postura correta, íntegra, na presença dos irmãos e longe delas, dentro da nossa casa e fora da nossa casa, porque o ímpio ele vai sempre procurar usar uma falha tua para justificar o seu próprio erro. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente precisa aprender e a entender que o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso falar, o nosso andar, o nosso vestir, tudo isso é exemplo para o outro. No verso 13 ao verso 15, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Aqui a gente aprende que temos 2 ditados sobre a influência do estado de humor de uma pessoa. Um coração angustiado resulta num espírito abatido, porque a tristeza, ela deixa a pessoa oprimida. Já um coração alegre está sempre em festa, mesmo quando as adversidades, mesmo quando as circunstâncias aparecem. Não abalam, eles não são abalados. E a gente precisa entender e precisa tomar posse de que mesmo mesmo quando as adversidades, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis a nós precisamos crer, ter fé no Senhor e colocar e depositar tudo aos pés dele e entender que nada disso nos abalará. É isso que a gente precisa deixar claro no nosso coração, que mesmo diante das dificuldades, das tristezas, mesmo diante do processo, a gente passa com alegria, a gente passa com tranquilidade em nosso coração. Amém? Porque a gente não se deixa abalar pelas adversidades, não se deixa abalar pelas circunstâncias. E aí eu pergunto a você, como é que você está vivendo? Você está vivendo com o coração angustiado, com o coração abatido, triste, ou você está vivendo com um coração alegre, mesmo sabendo que toda dificuldade que você passa não te abala, porque você está em Deus. Então você não é abalado pela circunstância. Amém? Medite nisso. No verso 16 ao verso 17, esses 16 e 17, esses 2 provérbios falam sobre priorizar, prioridade, irmão. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Olha que verdade esse provérbio. Inquietação é uma palavra menos representativa do que perturbação. Salomão, ele está dizendo que nada vale as riquezas se o coração está inquieto. É melhor ser pobre e andar no temor ao Senhor do que rico e ter a alma perturbada. A gente vê aí no mundo de hoje, né, trazendo para
para a atualidade, pessoas com muito dinheiro, pessoas que têm uma vida próspera, mas em depressão, tristes, buscando alegria nessas coisas materiais. Não é pessoas que também buscam a alegria em prazeres materiais, em comprar, 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 em ter, em cuidar só do corpo, da casca, mas não busca alimentar o espírito com a palavra de Deus. Na palavra diz que a gente tem que buscar o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. Então a gente precisa entender, gente, que Deus quer nos dar uma vida próspera, mas às vezes Ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor. Não, a gente é merecedor sim de tudo, de todas as promessas que se contém na palavra. Mas muitas das vezes Ele não permite que a gente receba prosperidade porque a gente vai enveredar pelo lado da cobiça. É isso que eu aprendo. Então, muitas das vezes é melhor a gente ter o suficiente, ser grato com o suficiente, contemplar aquilo que Deus nos dá, do que ficar buscando felicidade nas coisas materiais. É isso que eu tenho aprendido e é isso que eu aprendo todos os dias. A gente precisa ter uma vida de oração, de contentamento. A gente precisa orar todo dia, agradecendo e pedindo contentamento a Deus. No verso 18, é o último versículo, o último provérbio que nós vamos ler hoje. Diz assim: o homem iracundo. O que é um homem iracundo, gente? Deixa eu ver aqui, porque essa versão ela tem umas palavras que a gente fica na dúvida. E é bom a gente entende, né? Eu acho que um homem iracundo é um homem que se ira. É isso mesmo. Um homem que se ira facilmente. Ele suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Eu vou ler aqui na versão NAA, que diz assim, olha: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Que verdade! Que verdade! Deus, ele deseja que todos nós vivamos em paz. Porém, existem pessoas que estão sempre colocando lenha na fogueira. Isso significa que essa pessoa sempre procura, alimenta intriga, alimenta contenda, alimenta conflitos. Vai sempre existir. E o propósito de Deus para nós é o oposto a esse caminho. Ele nos chama para sermos pacificadores ao invés de provocadores. O que eu aprendo? A gente precisa ter controle, domínio próprio sobre as nossas emoções. A gente precisa ser tardio em se irar. A gente precisa não colocar mais lenha na fogueira quando houver uma situação de discórdia, de contenda. A gente precisa ser pacificador e não alimentar o que está acontecendo, entendeu? É isso que a gente aprende nesse provérbio, nesse versículo 18. Amém, irmãos? Então, terminamos o capítulo 5. Não terminamos. Vamos parar aqui no versículo 18. Amanhã a gente continua no versículo 19 em diante. Vamos orar agradecendo. Querido Deus, Pai amado, eu te amo, eu te adoro. Obrigada por esse estudo, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a entender
a tua palavra, o Senhor nos ajuda a colocar em prática tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende. Como é bom, Pai, nos deleitarmos na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por estar comigo em todas as situações, porque o meu porto seguro é o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Eu peço que a minha alegria seja grande, sempre grande. Que eu não deixe a tristeza, que eu não deixe um sentimento que não vem de ti me contagie. Que aqueles que estão à minha volta, Senhor, vejam em mim a alegria e que eu seja um agente de bênção na vida daqueles que passam por algum momento de tristeza. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Em nome de Jesus eu oro e peço que as minhas palavras cheguem com um perfume suave ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.